Certo, essa aqui é realmente uma das histórias de segurança mais insanas do ano. E a ironia é tão densa que você praticamente poderia deixar uma colher em pé. Hugging Face, o maior repositório de modelos abertos de IA do planeta, o lugar que hospeda mais de 45 mil modelos de praticamente todos os grandes provedores de IA, usado por mais de 50 mil organizações, foi hackeado, mas não por alguém de moletom digitando comandos no terminal às 3 da manhã. Foi hackeado por uma IA, um sistema autônomo de agentes de IA, que executou toda a invasão do começo ao fim. Quando a equipe de segurança da Hugging Face investigou, os modelos comerciais de IA que tentaram usar se recusaram a ajudar. Eles trouxeram um modelo chinês de pesos abertos para resolver a situação. Cada parte dessa história é mais estranha que a anterior, então vou te explicar. Eles divulgaram a informação na última quinta-feira, 16 de julho, com tom sóbrio. Eles informaram ter detectado e respondido a uma invasão em parte da infraestrutura de produção no início da semana. E a frase principal deles é que esse caso foi diferente de tudo o que já tinham lidado antes, porque foi conduzido do início ao fim por um agente autônomo. E eles detectaram e analisaram isso principalmente usando IA própria. O que eles confirmaram é que houve acesso não autorizado a um conjunto limitado de dados internos e a várias credenciais usadas pelos serviços deles. Eles ainda estão verificando se algum dado de parceiro ou cliente foi envolvido nisso, e disseram que vão entrar em contato diretamente com as partes afetadas caso isso aconteça. A boa notícia, importante para milhões que baixam modelos da plataforma diariamente, é que não há indícios de adulteração em modelos públicos, conjuntos de dados ou espaços. A cadeia de suprimentos de software, imagens de container e pacotes publicados foram verificadas e estão limpas. Agora, aqui é onde fica técnico e onde muita gente ficou confusa porque o acesso inicial foi realmente engenhoso. O ataque começou no pipeline de processamento de dados, que, se você pensar no que é realmente o Hugging Face, é a parte mais vulnerável e exposta de toda a operação. Um conjunto de dados malicioso explorou dois caminhos distintos para a execução de código durante seu processamento. Um era carregador remoto de conjuntos de dados com execução de código, o outro, injeção de template na configuração do conjunto de dados. E um monte de gente nos comentários ficou coçando a cabeça e dizendo: espera aí, um conjunto de dados é apenas dados passivos. Como é que um conjunto de dados executa alguma coisa? O que é uma pergunta perfeitamente válida. A resposta é que o pipeline do Hugging Face não guarda só os bytes. Os conjuntos de dados podem carregar scripts de carregamento que são executados quando a plataforma os ingere, e as configurações dos conjuntos de dados passam por um sistema de templates. O conjunto de dados malicioso não era mágica, mas sim uma carga útil disfarçada de dados, feita para atingir esses dois caminhos de execução e rodar código em um worker de processamento quando o pipeline o acessasse. Ao rodar código em um trabalhador, tudo muda rapidamente. O invasor usou esse trabalhador para obter acesso em nível de nó, coletar credenciais da nuvem e do cluster e se mover lateralmente entre vários clusters internos. E fizeram tudo isso em um fim de semana, justamente quando ninguém observa os painéis. Isso não é coincidência. Esse é o objetivo de um agente que nunca dorme, o que realmente diferencia essa abordagem. A campanha usou uma estrutura de agente autônomo, e a Hugging Face acredita que ela se baseou em um arcabouço de pesquisa em segurança baseada em agentes. Eles ainda não sabem qual LLM estava realmente por trás disso. Mas o comportamento é o que denuncia. Essa coisa executou milhares de ações individuais em um enxame de sandboxes de curta duração, com comando e controle automigratório, hospedado em serviços abertos ao público. Então, em vez de um processo parado, em um lugar esperando ser pego, você tem o C2 pulando entre esconderijos, criando e destruindo sandboxes descartáveis, se reorganizando o tempo todo para dificultar o rastreamento. E já que estamos falando sobre como as empresas estão usando IA, aqui vai algo útil. A maioria de vocês votou em 7 agentes de IA, pelos quais as empresas estão pagando de 3 a 10 mil dólares agora na enquete de ontem. Então, vamos dar isso de graça. Ele especifica quais agentes as empresas compram, seus custos, quem os necessita e como identificar os clientes ideais. Também aborda o ROI, taxas de configuração
mensalidades e como pode ser uma lista realista de clientes de $10.000 por mês sem necessidade de codificação. Você pode acessá-lo através do link na descrição do vídeo. Tudo bem, agora de volta ao vídeo. Chris Boehm, o CTO de campo da Zero Networks, explicou muito bem quando conversou com o The Register. Ele descreveu isso como um ladrão que nunca se cansa e nunca precisa dormir, e que, em vez de mexer em uma maçaneta de porta por vez, tenta 1000 delas ao mesmo tempo. Esse é o modelo mental. Não é alguém digitando, mas um enxame de processos automatizados martelando sem parar. A própria Hugging Face disse que isso corresponde ao cenário de um atacante agêntico que a indústria vem prevendo há um tempo. Bem, agora está aqui. Então, como eles conseguiram detectar isso? É aqui que a história muda, porque a defesa também era IA. O pipeline de detecção de anomalias deles usa triagem baseada em LLM, aplicada à telemetria de segurança, basicamente separando os sinais reais da montanha de ruído diário. E foi a correlação desses sinais que sinalizou o comprometimento em primeiro lugar. Então, para realmente entender o que um enxame de dezenas de milhares de ações automatizadas havia feito, eles direcionaram agentes de análise movidos por LLM para o registro completo de ações do invasor. E esse registro tinha mais de 17.000 eventos registrados. Os agentes reconstruíram a linha do tempo, extraíram indicadores de comprometimento, mapearam todas as credenciais que o invasor acessou e, crucialmente, separaram o impacto real da atividade de distração. Porque um enxame como esse gera deliberadamente ruído para esconder o que realmente está fazendo. A Hugging Face disse que isso permitiu que eles fizessem em horas o que normalmente levaria dias. Eles igualam a velocidade do adversário com a própria velocidade das máquinas, que é realmente a única maneira de acompanhar algo que opera desse jeito. Mas o detalhe que chamou atenção no mundo da segurança foi a limitação inesperada na escolha do modelo que poderiam usar para essa análise. Ao analisar os logs, recorreram primeiro aos modelos avançados das principais APIs comerciais, mas não funcionou. A análise exige que você envie grandes volumes de comandos reais de ataque, payloads reais de exploração, artefatos ativos de comando e controle, e cada uma dessas solicitações foi bloqueada pelas barreiras de segurança do provedor. Porque essas barreiras de segurança, por design, não conseguem diferenciar um analista de incidentes analisando um ataque de um invasor executando um. É exatamente o mesmo conteúdo sendo inserido. O modelo não faz ideia de que você é um dos mocinhos. Eles mudaram de estratégia e fizeram análise forense no GLM 5.2 modelo de pesos abertos da chinesa ZAI, hospedado em sua infraestrutura. Isso liberou tudo, pois o modelo de pesos abertos não tinha as restrições de política de um provedor que hospeda o modelo e apenas fez o trabalho. Mas havia um segundo benefício que talvez seja ainda mais importante, especialmente se você faz parte de uma equipe de segurança, porque eles rodaram tudo no próprio hardware. Nenhum dado do invasor e nenhuma das credenciais referenciadas por esses dados saiu do ambiente deles. Pense nisso por um segundo. Quando você está fazendo uma análise forense de uma violação, a última coisa que você quer é enviar credenciais ativas e códigos de exploração para uma API de terceiros. A hospedagem própria solucionou de uma vez as barreiras de segurança e exfiltração de dados. E o Hugging Face evidencia essa assimetria de forma bem clara porque é realmente desconfortável. Eles não sabem qual modelo alimentou os agentes do invasor. Pode ter sido um modelo hospedado com as proteções burladas ou um modelo de pesos abertos sem restrições. O invasor, de qualquer forma, não estava sujeito a nenhuma política de uso. Enquanto isso, os defensores tentando limpar a bagunça foram impedidos pelas restrições dos primeiros modelos hospedados. Os invasores não tinham limite nenhum, e os defensores deram de cara com uma barreira. Eles destacaram que não se opõem a medidas de segurança em modelos hospedados e enviaram o feedback aos provedores envolvidos. Mas a principal conclusão que enfatizam é esta: tenha um modelo capaz que você possa rodar na sua própria infraestrutura, avaliado e pronto para uso antes que um incidente aconteça, tanto para evitar ser bloqueado por restrições, quanto para garantir que dados sobre o invasor e credenciais nunca saiam do seu ambiente. A conclusão do BEM era dupla e um tanto assustadora. Esses agentes agora podem agir mais rápido e de forma mais implacável do que qualquer humano jamais conseguiria.
E as ferramentas de segurança que estamos construindo nem sempre estão prontas para nos ajudar a responder na mesma velocidade. A Hugging Face corrigiu isso, fechando a vulnerabilidade raiz e bloqueando os 2 caminhos de execução de código no conjunto de dados usados para a invasão. Eles erradicaram a presença do invasor em todos os clusters afetados e reconstruíram os nós comprometidos do zero. Eles revogaram e rotacionaram todas as credenciais e tokens afetados, além de iniciar uma rotação preventiva mais ampla dos segredos. Implementaram proteções extras e controles de admissão mais rigorosos nos clusters. Reforçaram a detecção e alertas, fazendo com que sinais graves acionem um responsável em minutos, todos os dias, respondendo diretamente àquela falha de cobertura nos fins de semana. Além disso, trouxeram especialistas forenses externos em cibersegurança para investigar, revisar políticas e relataram o incidente às autoridades policiais. Para quem usa a plataforma, o conselho é simples. Troque tokens de acesso e revise atividades recentes da conta por precaução. Se você foi afetado ou deseja relatar um problema de segurança, contate securityhuggingface.com. Este não é um caso isolado ou incomum. Isso se encaixa perfeitamente em um padrão que vem se formando ao longo de todo o ano. O The Register mencionou um caso que Tom Kellerman, da TrendIA, detalhou, onde um Google Gemini desbloqueado fez cerca de 90% do trabalho em um ataque, incluindo a criação de um novo servidor C2 em apenas 6 minutos. A pessoa envolvida fez os outros 10%, e no início de julho, os caçadores de ameaças da Sysdig documentaram o que eles estão chamando de primeira infecção de ransomware autônomo de ponta a ponta. Um LLM, não uma pessoa, conduzindo toda a operação de extorsão, desde o acesso inicial até comprometer um servidor de banco de dados de produção e destruir os dados. Então, a violação da Hugging Face não é uma exceção, é a confirmação. O chefe de inteligência de segurança da Palo Alto Networks afirmou que agentes de IA serão a maior ameaça interna de 2026, e casos como este ilustram o porquê. Vale lembrar que não é a primeira vez da Hugging Face, embora seja a primeira envolvendo um agente de IA. Anos atrás, revogaram os segredos de autenticação de alguns membros e migraram todos para tokens de acesso mais granulares após invasores violarem a plataforma Spaces. Além disso, agentes mal-intencionados têm usado a plataforma para distribuir modelos maliciosos, infiltrar malwares de roubo de dados e até espalhar milhares de variantes de malware para Android. Então, a superfície sempre foi um alvo. O que é novo é quem ou o que está fazendo os ataques. O panorama geral que a Hugging Face destaca é que ferramentas ofensivas autônomas, impulsionadas por IA, não são mais teóricas. Isso reduz o custo de realizar uma campanha ampla, conduzida com paciência e em várias etapas, e opera em velocidade de máquina do início ao fim. Defender uma plataforma online hoje exige tratar seus dados e a superfície do seu modelo como superfícies de ataque prioritárias e usar IA na defesa para acompanhar a IA dos atacantes. Está se formando uma verdadeira corrida armamentista aqui, e a realidade desconfortável é que o lado que está jogando conforme as regras é, atualmente, o que está sendo desacelerado pelas próprias ferramentas. Enfim, esse é o resumo. Sinceramente, foi um dos incidentes mais marcantes do ano e acredito que não será o último assim. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.